Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD. Escola essa que se realiza presencialmente todos os domingos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, com o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Você é o nosso convidado a estar conosco. Temos várias salas ali, com várias faixas etárias de idade. Conforme você estará conosco ali, será bem-vindo, será bem recepcionado. E aí você vai ter uma sala exclusivamente de acordo com a sua idade. Muito bem. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 11, que será do dia 11 de setembro de 2022. O título é A Sutileza das Mídias Sociais. Eu e você precisamos entender como nós conviver em um mundo real numa era digital. É isso que eu e você precisamos entender. Até o final desse vídeo você vai entender como nós vamos conviver. Muito bem, o nosso textuário diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo já se inicia. Esse versículo de Romanos 12 já rogo você, já está chamando, convocando para que eles apresentem. Então a ideia que se tem aqui é de você apresentar algo. A nossa verdade prática diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas da expansão do reino de Deus. A nossa leitura em graça está em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 3, e o verso 16 e o verso 17. Muito bem, queridos, nós sabemos os dias em que nós estamos vivendo, a era em que nós estamos vivendo, mas esse tempo é para hoje, é para esse dia, esse momento em que estamos vivendo. Muito bem, nós precisamos sim modernizar, nós precisamos se modernizar, não mundanizar. Então é importante isso, coisas que há tempos atrás nós atirava pedra, nós falávamos que a televisão do diabo, que o rádio era do diabo, tudo era do diabo, ele se apossou. E hoje nós vemos que isso está de uma forma geral. De uma forma geral, todos os cristãos estão dentro ali do rádio, ou dentro ali da televisão, ou dentro de um celular, como a tecnologia veio se avançando. Precisamos entender que nós estamos em um mundo pós-moderno em que se dá mais ênfase à informação, mas pouco conhecimento. Nós vivemos uma era em que muita informação, a informação ela vem instantânea, de maneira rápida. Coisas que demoravam-se dias e meses, hoje eu consigo estar em contato ao mesmo tempo com alguém de São Paulo, Japão. Então, é um mundo de informações. Lembra-se que os jornais se demoravam a chegar com os informativos? Hoje já é instantâneo, mas é um mundo de informação. Mas pouco conhecimento, porque o conhecimento bíblico que nós só vamos aprender na palavra do Senhor. Oséias 4:6 que diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E Oséias 6:3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja que não basta eu adquirir esse conhecimento. Eu preciso desenvolver, crescer nesse conhecimento. Nós vemos que as mídias sociais, nós vamos ver que tem tomado posse, e muitas pessoas têm se apossado das mídias sociais em suas casas, tanto na vida privada, tanto na vida pública, isso de maneira avassaladora. O que nós podemos entender é que, infelizmente, as mídias sociais elas têm aproximado os que estão longe e afastado aqueles que estão perto de você. Talvez a sua família, alguém que está mais próximo de você. Porque Deus, quando criou o homem, ele fez o homem para comunicar, para comunicação, para falar, para se expressar
com o seu livre-arbítrio. Mas não podemos esquecer que não basta ter comunicação. É preciso também ter comunhão, que é a koinonia, que é a comunhão. Então a igreja, ela vive em comunidade, em comunhão. Ou seja, haja vista, nós temos o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, todas essas coisas. É para comunicação, mas não podemos esquecer da comunhão. E o diabo, queridos, ele está lutando de todas as maneiras para controlar a mídia, as mídias sociais, para democratizar, como muitos já são democratizados. Eles se apostam, eles vão ensinar o que eles querem, o que eles desejam, da maneira que eles querem, para infiltrar dentro dos corações das pessoas. E isso, a questão das mídias sociais, lives, isso tem muito aumentado com a pandemia. E nós vemos que houve a necessidade dos cristãos entrar nas mídias sociais. Então, esse ponto é muito importante. Então, com eles exercendo esse domínio da comunicação, fica mais fácil eles ensinar o que eles querem, entrar na mente, na vida das pessoas. Muito bem, as pessoas querem que muitas inovações, quando se cria algo novo, as pessoas querem muito na internet, ou nas mídias, ou no YouTube, elas querem economizar dinheiro e tempo. Ela quer algo bom e gratuito. Então nós precisamos se aproveitar para apresentar o Evangelho, que é algo bom, que o Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Pagou um preço, mas basta nós aceitarmos essa fé, essa confiança no Senhor, preciso ter para que nós venhamos alcançar a salvação. Nós vamos ver o nosso tópico 1, vai falar os cristãos na era digital. O primeiro ponto, nós vamos observar que a realidade do universo é a realidade que nós estamos vivendo e que não adianta nós fugirmos. Não adianta nós fugirmos. Isso é uma realidade. Enquanto os egípcios foram conhecidos pelas suas pirâmides, né, os sumérios atribuíram a escrita. E hoje nós vemos aí, com essa tecnologia, a geração offline e a geração online. Né? Offline e online. Off quando está ausente. E online quando a pessoa está conectada. Né? Porque nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo, do sistema corrompido desse mundo. Não somos desse mundo, mas estamos vivendo nesse mundo. E para isso precisamos fazermos a diferença nesse mundo. O item 2 fala de cristãos conectados. É algo que é muito mais dinâmico, praticamente todo mundo sabe, é mais acessível. Muitos que estão fazendo os perfis para a interação entre si. Mas diante disso, nós estamos diante de desafios, riscos e perigos dentro desse espaço. Nós vemos que muitas pessoas se aproveitam para ganhar dinheiro, para fazer as suas propagandas, para fazer os seus nomes. Mas precisamos, tomar certo cuidado, uma certa cautela. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vamos entender que as redes sociais ou as mídias em si mesmo é algo que é neutro, ou seja, não é bom ou nem ruim. Depende da maneira que eu vou utilizar. Os cristãos na era apostólica se utilizavam de cartas, para se aproximar de pessoas que estavam distantes, cartas que demoravam ou dias ou meses. Hoje está na hora, é instantâneo. No mesmo momento você consegue ouvir ou falar com a pessoa. Então, precisamos tomar esse certo cuidado, certo sigilo. E precisamos usar isso como uma oportunidade que vai ser útil para apresentar o reino de Deus. Quando nós vamos entender também aqui o nosso tópico 2, vai falar sobre os desafios de ser igreja na era digital. Temos o desafio primeiro, a desumanização. É a desumanização, ou seja, a igreja, ela precisa ter contato, ela envolve contato. Não é somente nas redes sociais. Porque a igreja ela é o corpo de Cristo e o corpo precisa estar um ligado com o outro. E Cristo sendo o cabeça,
Mateus 18:20 diz que onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Jesus, ele disse. Então, é importante isso. Outro fato, queridos, importante que nós precisamos analisarmos, muito busca fama ou fazer o seu nome. Agora eu digo, é pecado ser famoso? Não é pecado ser famoso. Nós vemos que a fama de Jesus corria. A fama de Jesus corria, como Mateus 14:1, ouviu Herodes a fama de Jesus. Agora o pecado é eu buscar essa fama de maneira ilícita. Aí sim é um pecado gravíssimo. Veja que certa vez, lá em Mateus 9, Jesus curou 2 cegos ali e falou para não divulgar. Ou seja, mas eles não suportaram, eles saíram divulgando a notícia. O povo saiu correndo a notícia. Então é o que acontece naturalmente. Não é pecado ser famoso, de maneira nenhuma. Mas o pecado é eu buscar essa fama a todo custo. Então, a desumanização, ou seja, nós somos humanos e precisamos estar em contato um com o outro. Outro ponto que nós precisamos analisar, os desafios, é o mundanismo. Né? É o mundanismo. Pessoas que querem estar em evidência a qualquer custo, né? Querem ser vistos, né? Querem ser lembrados. E isso se torna algo muito terrível e desastroso. Mas Satanás, nesses últimos dias, ele está de maneira mais avassaladora, querendo destruir a vida dos cristãos da igreja do Senhor primeiro, com as suas distrações. Né? Com as suas distrações. O Satanás, ele quer distrair, tirar a igreja do foco. Haja vista, muitas pesquisas, já chegaram pessoas que chegam 4 a 5 horas por dia no celular. Ou seja, com isso a pessoa não vai para a leitura da palavra, não vamos orar ao Senhor, não vamos, né, estar nessa comunhão, nessa reunião entre a família. E muitos sofrem até alterações com a tal da pornografia e dentre outras coisas, que são vícios que traz consequências gravíssimas dentro da sua família. Outros vai para as edições, outros vai para os fake news, que é a mentira que nós estamos vivendo e que está diante de nós a cada momento nas redes sociais, as fake news. Outro ponto a ser observado, que nós vamos ver, é as concorrências. É as concorrências, tanto no meio cristão, tanto na questão das compras e vendas. Então isso é o desafio que nós estamos vivendo, está diante dos nossos olhos. Tópico 3, fala a igreja e os pecados sensuais, né? O sensualismo, ou seja, os pecados rituais dentro da sensualidade. Pessoas que começam a se expor a sua nudez, né? Para outras pessoas desconhecidas, sendo que algo que para estar somente para você e o seu esposo. Pecado de sensualidade, isso tem afetado desde a juventude e até o mais adulto de maneira avassaladora. Enquanto a palavra do Senhor nos ensina, precisamos ser santos em toda maneira de viver. Precisamos a cada dia nos santificar diante da presença do Senhor. O item 2 fala sobre o narcisismo. O que é o narcisismo? É a geração chamada geração self, ou seja, o que é o narcisismo? É alguém que cultua ou admira a sua própria imagem. Ou seja, o narcisismo, isso vem da mitologia grega. Da mitologia grega, um jovem muito bonito, formoso, ele vai perto a um lago e ele começa a refletir, olhar tanto a sua imagem, que ele afinda se afogando, morrendo, então afogado, ou seja, é o egoísmo, o individualismo, alguém cultua a sua própria imagem. E isso pode ser algo terrível. Homens amantes de si mesmos, como diz 2 Timóteo 3, verso 2. Precisamos tomar cuidado, queridos, com isso. Eu sou assim, não, cuidado. Isso pode ser orgulho, algo da carnalidade. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, murchou, esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, e se fez humano para ganhar a minha e a sua vida. Isso mostra um sinal de humildade.
Haja vista, dentro da psicologia, vai ser ensinado alguns pontos que você precisa se cuidar, você precisa se valorizar. Não é isso que eu estou falando, porém, haja vista, não podemos cultuar a nossa própria imagem, achar que é somente eu. Então, esse é um fato que precisa ser analisado. Outro ponto a ser observado, ponto tópico 4, vai falar as mídias sociais e o ID de Jesus, ou seja, seara virtual. Se eles entrarem lá dentro, nós também vamos entrar para semear a palavra do Senhor. Sabemos que tem outros caminhos de heresia, outros que levam conteúdos que não tem nada a ver, que perdem o seu tempo e muitos fazem as suas propagandas, divulgando, mas para pedir dinheiro, para abusar da vida das pessoas. Mas precisamos aproveitar esse espaço, porque no espaço real, isto é, na igreja local, ou seja, você vai semear ali, mas você vai apresentar, como eu sempre faço, nós temos aqui o nosso canal, no mídia, nas redes, mas eu sempre falo, procura uma igreja local, o espaço é real, você precisa estar aonde se dá os relacionamentos, ele se consolidam. Então esse ponto é muito importante sermos analisado. O item 2 fala o pastoreio virtual. Isso é algo muito importante. É importante o discipulado, o pastoreio. É importante, né? É relevante. Mas precisamos tomar o certo cuidado. Precisa-se de a informação, mas também precisa-se a interação. Né? Hoje nós temos muitas coisas que saem totalmente do foco. As pessoas acreditam que aquela rede social é o seu mundinho e muitos estão escravizados, muitos estão entrando para o caminho da depressão, né? Porque ficam-se fechados ali dentro, ficam fechados e findam se tornando escravos daquilo ali. Então, precisamos entender como conviver em um mundo real, nessa era digital, porque o mundo é real, mas estamos vivendo nessa era digital. Como conviver, apresentar um Deus real, pregar a palavra com poder, testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo. Esse ponto é muito importante nós analisarmos, porque as regras do mundo virtual são aplicadas no mundo real. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo, porque vai chegar um dia em que nós vamos prestar conta daquilo que fazemos. Jesus falou, se o olho pecar, arranque-o, não é no sentido literal, mas né, no sentido espiritual. Pare de fazer, pare de olhar. Ou a mão, se algo, o celular está te fazendo pecar, corromper contra o Senhor, corta-o, ou seja, tira, aniquila. E vamos buscar a cada dia estarmos aprendendo da palavra do Senhor a cada dia, porque o Senhor é aquele que nos ensina, né, a cada dia com a tua santa e bendita palavra. Então, essa aula de hoje. Não perca o nosso próximo vídeo, que nós vamos estar falando sobre a sutileza da espiritualidade holística. Não perca, continue sempre conosco aqui, que a cada dia nós venhamos estar aprendendo da palavra do Senhor e semeando a palavra e pregando com a palavra. É assim que nós vamos conviver em um mundo real na era digital, apresentando um Deus real, pregando a palavra, pregando com a palavra, testemunhando com o poder da palavra do Senhor. Amém.